Você sabia que os vulcões podem ameaçar a civilização? Cientistas acreditam que a próxima erupção vulcânica que pode representar um risco à civilização pode ocorrer em cerca de 17 mil anos. Imagine uma explosão poderosa que libera cerca de 1 teratonelada, o que equivale a impressionantes trilhões de toneladas de material piroclástico. Quando um vulcão entra em erupção, ele pode lançar cinzas e gases a grandes altitudes na atmosfera, afetando o transporte aéreo e até mesmo as condições climáticas ao redor do mundo. Essa enorme liberação de detritos pode bloquear a luz solar e causar o que chamamos de inverno vulcânico, quando a temperatura cai drasticamente. A história nos mostra quão catastróficas podem ser essas erupções, como a do vulcão Tambora em 1815, que provocou sérias anomalias climáticas. Embora 17 mil anos possa parecer um longo tempo, isso nos lembra da natureza imprevisível da Terra e da importância de estarmos cientes dos riscos geológicos. O que podemos fazer para nos preparar para essas poderosas forças da natureza? Adivinha o que o cometa Lovejoy nos reserva? Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta incrível sobre o cometa Lovejoy. Ele estava liberando álcool e açúcares simples no cosmos, transformando-se em uma espécie de cervejaria espacial. Essa descoberta inusitada deixou os cientistas intrigados. O álcool em questão é o etanol, o mesmo que encontramos nas bebidas, mas não planeje brindar as estrelas ainda. Sugere-se que esses compostos possam ter se formado quando a água no cometa congelou e depois sublimou de volta para o gás ao se aproximar do Sol, criando uma mistura espumante. Mas por que isso é importante? Bem, isso gera novas ideias sobre como os blocos de construção da vida, como os açúcares, podem ter se originado no espaço, possivelmente ajudando a semear a vida na Terra e além. Então, da próxima vez que alguém mencionar caudas de cometas, você pode compartilhar que não só eles voam pelo nosso sistema solar, mas que podem estar despejando coquetéis cósmicos, adicionando uma nova perspectiva à nossa compreensão do universo. Você já se perguntou sobre a doença inglesa da sudorese? Essa estranha doença afetou a Inglaterra e algumas partes da Europa nos séculos XV e XVI, deixando as pessoas confusas e assustadas. Ela surgia de repente, atingindo suas vítimas com sintomas intensos, como febre, sudorese e grande cansaço. Uma característica dessa doença era sua rapidez. Em apenas 24 horas, as pessoas podiam morrer ou se recuperar milagrosamente. Registros históricos mostram que a sudorese afetou a população, causando amplo pânico e incerteza. Os médicos da época estavam perplexos, sem uma explicação clara ou remédio, o que levou muitos a especular sobre sua origem. Alguns acreditavam que estava relacionada a más condições de vida, enquanto outros pensavam que a causa estava no ar poluído. Embora a doença tenha desaparecido eventualmente, sua rápida aparição e natureza misteriosa continuam a atrair a atenção de historiadores e cientistas. Por que a orquestra Boston Typewriter está expandindo as fronteiras musicais? Desde 2004, essa orquestra inovadora encanta o público ao misturar instrumentos tradicionais com sons criados por máquinas de gravação. Imagine sinfonias mágicas, onde os ricos sons do violoncelo se entrelaçam harmoniosamente com ritmos eletrônicos e samples gerados por tecnologias modernas. Essa fusão única não só atrai um novo público para a música clássica, mas também mostra as possibilidades criativas do som. Ao incluir diferentes estilos e técnicas musicais, a orquestra desafia as ideias tradicionais sobre o que é música de orquestra. Cada apresentação se torna uma viagem emocionante, onde o público descobre a beleza do familiar e do inesperado. A abordagem ousada da orquestra levanta questões interessantes sobre o futuro da música. Veremos mais orquestras seguindo seus passos? Junte-se à discussão e explore o fascinante mundo do som. Surpreendentemente, é um fato que Medusa inspira a moda. A icônica cabeça de Medusa que adorna a marca Versace tem uma origem fascinante enraizada na história. O designer italiano Gianni Versace descobriu a imagem enquanto explorava ruínas arqueológicas perto de sua casa de infância na Calábria, Itália. Intrigado por sua profunda conexão com a mitologia antiga, ele escolheu Medusa como o símbolo de sua casa de moda. Na mitologia grega, Medusa é uma górgona com serpentes no cabelo, conhecida por sua capacidade de transformar pessoas em pedra com seu olhar. No entanto, Versace a via de forma diferente, como uma figura poderosa que representa beleza e força, refletindo perfeitamente sua visão de designs ousados e audaciosos. Ao adotar Medusa,
Versace abraçou a ideia de que a moda deve evocar emoções e provocar reflexões, assim como a arte. Essa escolha transformou o logo em um emblema instantaneamente reconhecível, além de ligar a marca a um rico legado cultural. Então, da próxima vez que você ver essa impressionante cabeça de medusa, lembre-se de que não é apenas um logo, é uma narrativa que entrelaça arte, história e um espírito destemido. Você consegue imaginar uma flor gigante com um cheiro horrível? A flor cadáver, ou Rafflesia arnoldii, é famosa não só pelo seu tamanho impressionante, mas também pelo odor desagradável que exala quando floresce. Essa flor incrível pode chegar a 1 metro de diâmetro e é frequentemente encontrada nas florestas tropicais de Sumatra e Bornéu. Quando finalmente se abre, geralmente após vários anos, emite um cheiro que lembra carne podre, o que lhe rendeu esse apelido. Acredite ou não, esse aroma desagradável atrai polinizadores, como besouros necrófagos, que se alimentam de material orgânico em decomposição. A floração única da flor cadáver dura apenas alguns dias antes de murchar, tornando-se um evento raro e fascinante para aqueles que têm a sorte de vê-la ao vivo. Jardins botânicos costumam promover essas flores, atraindo multidões que querem ver o tamanho colossal e o cheiro infame dessa planta extraordinária. O que você acha? Você visitaria um lugar assim? Surpreendentemente, é um fato que iates podem flutuar em um barco. Conheça o Yacht Servant, um extraordinário navio de 700 pés, projetado especificamente para transportar super iates. Essa maravilha flutuante funciona como uma marinha móvel, capaz de carregar até 36 iates luxuosos ao mesmo tempo. O design único do Yacht Servant envolve submergir seu casco, permitindo que os iates fiquem logo acima dele. Imagine este imenso navio como uma plataforma colossal que suporta esses magníficos barcos enquanto deslizam sobre a água. Esse método inteligente não apenas facilita o trânsito suave dos iates, mas também simplifica significativamente o processo para os proprietários, eliminando a necessidade de navegar em rotas de transporte congestionadas ou lidar com as complexidades do transporte individual de iates. À medida que o setor de iates continua a crescer, inovações como o Yacht Servant são essenciais. Elas mostram como a engenharia criativa transforma indústrias, tornando o transporte de iates mais simples e acessível. Com avanços como este na logística de iates, os entusiastas podem desfrutar de seus sonhos de aventuras em águas abertas, sem complicações. Poderia este ser o futuro da navegação de luxo? Você já parou para pensar por que a morte é tão importante? Em 1828, a trágica morte de 2 pessoas levou a uma compreensão que mudou nossa percepção sobre a vida e a morte. Esse evento fez com que a sociedade começasse a refletir sobre a fragilidade da existência humana. As pessoas começaram a perceber que a vida é valiosa e passageira, o que gerou conversas mais profundas sobre como valorizamos nosso tempo e nossos relacionamentos. Essa compreensão não se limitou a simples reflexões. Ela inspirou mudanças nas abordagens das comunidades em relação à saúde, segurança e responsabilidade pessoal. Quando as notícias sobre essas mortes se espalharam, isso contribuiu para o desenvolvimento de medidas de saúde pública e provocou debates sobre mortalidade, legado e o que realmente significa viver. Essas reflexões ainda são relevantes hoje, lembrando-nos de valorizar e respeitar os momentos que temos e de pensar sobre o impacto que deixamos para trás. Que lições sobre a vida você aprendeu com suas próprias experiências? Prepare-se para se surpreender com o sorvete de espaguete. Esta deliciosa sobremesa, popular em algumas regiões dos Ilha-Sarewa e Canadá, muda a forma como vemos o sorvete. Imagine um sorvete de baunilha sendo pressionado por uma máquina especial, ganhando a forma de verdadeiros espaguetes. Mas não para por aí. Ele é generosamente coberto com um rico molho de morango que parece molho de tomate. E para finalizar, chocolate ralado imita o queijo parmesão, tornando este prato não só criativo, mas também visualmente impressionante. Seja você uma criança ou apenas jovem de espírito, essa combinação inusitada certamente vai te fazer sorrir. É uma sobremesa que brinca com seus sentidos, misturando doçura e efeitos visuais divertidos que surpreendem e encantam. Se você ainda não experimentou, o que está esperando? Por que Han Solo começou como carpinteiro? Antes de Harrison Ford se tornar o famoso contrabandista e herói de Star Wars, ele tinha uma carreira completamente diferente. Ford trabalhou como carpinteiro, aprimorando suas habilidades em marcenaria e construção.
Essa profissão não só o ajudava a pagar as contas, mas também lhe dava a chance de seguir seu sonho de ser ator. Surpreendentemente, ele até ajudou a lendária banda de rock The Doors com tarefas de carpintaria. Imagine uma futura estrela de cinema trabalhando nos bastidores enquanto a música icônica toca. Seu trabalho como carpinteiro se tornou uma base sólida para o futuro, tanto literal quanto figurativamente. O caminho de Harrison, da madeira ao cinema, mostra que às vezes o caminho para o sucesso não é direto. Cada martelada e cada tábua medida se tornaram parte de sua história única. Então, da próxima vez que você ver Han Solo voando pelo espaço, lembre-se de suas humildes origens. É um lembrete de que até as maiores estrelas começam de maneiras inesperadas. Quem sabe quais talentos ocultos outros podem ter? Você já pensou nas políticas ambientais inesperadas de Hitler? O livro Quão Verdes Eram os Nazistas investiga profundamente as complexas relações entre o regime nazista e o meio ambiente, desafiando a ideia comum de que o governo de Adolf Hitler ignorava totalmente as questões ecológicas. Em vez disso, mostra como os nazistas implementaram várias iniciativas e políticas ambientais voltadas para a proteção da natureza. Este estudo revela um regime fascista que, paradoxalmente, promovia ideias verdes, desde a preservação de florestas até a proteção da vida selvagem. O autor, ao analisar essas políticas, incentiva os leitores a refletirem sobre a inquietante interseção entre esforços ecológicos sérios e um regime conhecido por suas ações horríveis. Com insights históricos e perguntas provocativas, este livro abre os olhos de todos que se interessam pelas complexas relações entre política e ecologia. Ele nos faz repensar como entendemos a história e o ambientalismo, lembrando que mesmo nos capítulos mais sombrios podem ser encontrados lições inesperadas sobre o futuro do nosso planeta. Você está pronto para explorar este tema fascinante, mas desconfortável? A verdade é que Nishinari está se transformando. Este distrito, antes negligenciado em Osaka, passou por uma metamorfose impressionante, deixando para trás sua reputação de favela. Historicamente visto como uma área marcada pela pobreza e abandono, Nishinari agora se destaca como um centro vibrante que captura a essência da cultura japonesa autêntica. Os recentes esforços de reurbanização geraram entusiasmo, com investimentos que impulsionam o surgimento de charmosos cafés, boutiques coloridas e acomodações acolhedoras que atraem turistas internacionais. Esses novos visitantes não estão apenas de passagem, eles se envolvem com a rica herança de Nishinari, interagindo com os moradores amigáveis e se deliciando com a tentadora variedade de comida de rua. As oportunidades de emprego locais também melhoraram, permitindo que os residentes busquem empregos estáveis na comunidade revitalizada. A cativante mistura de charme histórico e instalações modernas convida os visitantes a experimentar o verdadeiro coração de Osaka. A cada dia que passa, Nishinari representa resiliência e riqueza cultural, tornando-se um destino imperdível para quem deseja explorar além das trilhas turísticas típicas. Quais outras surpresas aguardam neste bairro em crescimento? É difícil acreditar que Beethoven era surdo, mas continuou a compor. Após perder a maior parte da audição, o lendário compositor Ludwig van Beethoven não deixou que isso o impedisse de criar música incrível. Surpreendentemente, ele se adaptou à sua deficiência, usando cadernos para se comunicar com amigos e colegas. Eles escreviam mensagens, perguntas e pensamentos, e Beethoven respondia por escrito, o que o mantinha conectado enquanto trabalhava em suas obras-primas. Historiadores consideram esses cadernos inestimáveis. Ao reunir as anotações, conseguiram reconstruir conversas inteiras, oferecendo uma visão única de sua vida e pensamentos nos últimos anos. Imagine a determinação que Beethoven precisou para continuar compondo sinfonias e sonatas quando já não podia ouvi-las. Sua história é inspiradora, mostrando que mesmo diante de grandes dificuldades, a paixão e a inovação podem florescer. Não é interessante pensar nas conversas que ele teve, permitindo que superasse suas limitações? Prepare-se para se surpreender com a vitória histórica do AlphaGo. Em 2016, o mundo dos jogos e da tecnologia foi abalado por um evento marcante, quando a inteligência artificial AlphaGo, desenvolvida pela DeepMind do Google, venceu o campeão mundial de Go, Lee Sedol.
Não foi apenas um jogo. Go é um antigo jogo de tabuleiro conhecido por sua complexidade e profundidade estratégica, com um número de jogadas possíveis que supera o número de átomos no universo. A vitória do AlphaGo por 3-0 em uma série de 5 partidas mostrou não só seus algoritmos avançados, mas também o quão longe a IA chegou na compreensão e execução de tarefas humanas. Essa vitória gerou discussões sobre o futuro da inteligência artificial e seu potencial para revolucionar diversas áreas, da saúde às finanças. Isso fez muitos refletirem. Se a IA pode vencer um mestre em Go, o que mais ela pode alcançar? A partida não foi apenas sobre vencer. Ela abriu portas para novas oportunidades em tecnologia e na colaboração entre humanos e máquinas. Prepare-se para se surpreender com Tumblina, o mini cavalo. Nascida em 2001 com uma rara forma de nanismo, Tumblina é oficialmente reconhecida como o menor cavalo do mundo. Ela mede apenas 43 centímetros e pesa 26 quilos, conquistando o coração de muitos. Tumblina não é apenas uma visão adorável, ela tem um impacto significativo como animal terapêutico. Este mini cavalo visitou diversos hospitais e centros de cuidados, trazendo alegria para crianças e idosos. Seu temperamento gentil, combinado com seu tamanho único, cria uma presença tranquilizadora, tornando-a um verdadeiro símbolo de compaixão e cuidado. A história de Tumblina nos lembra que até as menores criaturas podem mudar o mundo para melhor. Pessoas de todas as idades a adoram e suas visitas frequentemente iluminam os dias de forma inesperada. Como pode um cavalo tão pequeno ter um coração tão grande? Acredite ou não, os jogos mudaram o nosso mundo. Imagine só, esse grande período supera toda a história da humanidade. Para você ter uma ideia, a humanidade existe há cerca de 200 mil anos, e nesse tempo, os jogos tiveram um enorme impacto na cultura e no entretenimento. Jogadores de diferentes classes sociais se envolvem em ações emocionantes, enredos cativantes e modos multiplayer competitivos que Call of Duty oferece. De um pequeno grupo de entusiastas, tornou-se um fenômeno global, unindo milhões de jogadores. A cada novo lançamento, os fãs aguardam ansiosamente melhorias nos gráficos, na jogabilidade e na profundidade da história. Essa influência nos faz refletir sobre o futuro dos jogos. Continuaremos a ver jogos como Call of Duty moldando interações sociais e estilos de vida. O mundo dos jogos está em constante evolução e Call of Duty continua na vanguarda. E se eu disser que impressões digitais resolveram crimes na China? Por volta do ano 300 do a.C., durante a dinastia Qin, os oficiais públicos estavam à frente de seu tempo, usando a análise de impressões digitais em cenas de crime. Eles perceberam que cada pessoa tem impressões únicas, o que as torna uma ferramenta valiosa para identificar suspeitos. Imagine, ocorre um crime e, em vez de confiar apenas em depoimentos de testemunhas, os oficiais usavam padrões únicos de impressões digitais para restringir a lista de suspeitos. Essa prática incrível lançou as bases da ciência forense moderna. Embora as tecnologias e métodos tenham mudado muito desde então, a ideia principal permanece a mesma. Impressões digitais são como a assinatura da natureza, únicas como flocos de neve. É surpreendente pensar que uma prática tão complexa foi aplicada séculos atrás, destacando a inventividade dos antigos oficiais chineses em sua busca por justiça e precisão. Não é incrível o quanto avançamos na ciência forense? Você sabia sobre o assassino charmoso no Sudeste Asiático? Na década de 1970, um infame serial killer francês transformou o paraíso tropical do Sudeste Asiático em um terreno de caça. Ele mirava turistas ocidentais desavisados, usando seu charme para conquistar a confiança deles antes de envenená-los. Esse criminoso, que é suspeito de pelo menos 12 assassinatos, atraía as pessoas com sua carisma, facilitando a realização de atos horríveis. Seus métodos de manipulação e engano eram especialmente preocupantes, permitindo que ele se misturasse perfeitamente com suas vítimas. Esses eventos lançaram uma sombra sombria sobre a região, pois os viajantes começaram a ficar cautelosos com os perigos escondidos no paraíso. Os investigadores ficaram perplexos, já que ele usava outra identidade para evitar a captura, tornando-se ainda mais difícil de pegar. Esta história assustadora nos lembra que nem todos os viajantes são inocentes. Alguns escondem intenções sinistras por trás de um sorriso encantador. Difícil de acreditar, mas piscar acontece muito rápido. Você sabia que um piscar leva cerca de 0,3 segundos?
Esse pequeno movimento é uma das ações mais rápidas do nosso corpo, destacando a incrível fisiologia humana. Piscar ajuda a manter nossos olhos úmidos e limpos de poeira, e apesar da sua velocidade, a maioria das pessoas mal percebe. Na verdade, em média, piscamos cerca de 15 a 20 vezes por minuto. Isso dá quase 28.800 piscadas em um dia. Cada piscada é uma pequena reinicialização para nossa visão, proporcionando um breve momento para os olhos se recuperarem e os protegendo de irritações. Essa reação rápida mostra como nosso corpo instintivamente se protege e mantém seu funcionamento ideal. Então, da próxima vez que você piscar, lembre-se de que não é apenas um reflexo, é uma janela fascinante de como nossos corpos incríveis funcionam. Não é surpreendente? O que é surpreendente sobre Flaming Hot Cheetos? Esses snacks apimentados se tornaram favoritos de muitos, mas têm um lado inesperado. Pesquisas mostram que sua intensidade pode levar a visitas ao hospital, especialmente entre crianças que os consomem em grandes quantidades. O problema está na extrema picância dos temperos, que pode causar dores abdominais, náuseas e até vômitos. Muitas crianças, atraídas pelo sabor vibrante e pela textura crocante, não percebem o risco de exagerar. Os pais frequentemente lidam com as consequências do consumo excessivo. Embora não seja tão prejudicial desfrutar de Flaming Hot Cheetos de vez em quando, é importante ter moderação. É uma boa ideia monitorar quantos snacks seus filhos estão comendo e oferecer opções mais saudáveis. Então, da próxima vez que você pegar um pacote, pense nas possíveis consequências. Acredite ou não, você consegue imaginar uma cidade cheia de culturas? Esta vibrante capital do Laos, Vientiane, se transforma em um animado caldeirão cultural, exibindo uma fascinante mistura de tradições e influências. Ao longo dos anos, atraiu pessoas de diferentes origens, mas, notavelmente, uma grande população de vietnamitas se estabeleceu aqui, enriquecendo a paisagem local. Ao caminhar pelas movimentadas ruas de Vientiane, você pode se deliciar com o aroma de pratos vietnamitas irresistíveis que aguçam seu paladar. Vários restaurantes oferecem uma fusão de sabores, unindo ingredientes tradicionais do Laos com técnicas culinárias vietnamitas, criando uma experiência gastronômica única. Enquanto você explora, ouça atentamente e vai ouvir discussões animadas em várias línguas, refletindo a natureza acolhedora da cidade. Essa integração cultural não apenas enriqueceu a cultura local, mas também estimulou o crescimento econômico, tornando Vientiane um lugar emocionante para viver e visitar. As experiências compartilhadas em festivais, mercados e atividades comunitárias criam uma atmosfera calorosa e convidativa, unindo diferentes culturas. Em um mundo muitas vezes dividido, Vientiane se destaca como um exemplo brilhante de como a diversidade pode prosperar e unir as pessoas em celebração. Por que os americanos amam tanto cereais no café da manhã? Com mais de 100 bilhões de porções consumidas por ano, os cereais se tornaram uma escolha favorita para o café da manhã nos Away. Sua popularidade vem da conveniência e variedade. Imagine uma manhã corrida, onde você pode servir uma tigela de cereais em apenas alguns segundos, permitindo que você faça um lanche antes de sair de casa. Desde os clássicos cereais de milho até os coloridos anéis de frutas, há cereais para todos os gostos. Muitos cereais são enriquecidos com vitaminas e minerais essenciais, o que adiciona valor nutricional aos seus sabores deliciosos. As famílias costumam combinar seus cereais favoritos com leite ou iogurte, criando uma mistura satisfatória e saudável. Com essa combinação de conveniência, sabor e nutrição, não é de se admirar que os cereais continuem sendo os preferidos nas casas americanas. Como você gosta de comê-los? Em 1976, Clint Eastwood tomou uma decisão ousada ao assumir a direção do clássico filme O Estranho José Wiles, após a demissão do diretor original, Philip Kaufman. Essa escolha inesperada não apenas alterou o rumo do filme, mas também provocou mudanças significativas em Hollywood. Como resultado, a Guilda dos Diretores da América estabeleceu a chamada Regra Eastwood. Este princípio importante proíbe atores ou produtores de assumir o cargo de diretor após sua demissão. Foi criado para proteger a visão criativa dos diretores e garantir um processo de produção de filmes respeitoso e organizado.
As ações de Eastwood causaram um impacto em toda a indústria, destacando como decisões poderosas podem influenciar as regras que regem a produção cinematográfica. Não é incrível como um único incidente pode mudar toda uma profissão? Em 2018, uma descoberta surpreendente encantou amantes de uísque e historiadores. Uma nota escondida foi encontrada em uma garrafa de uísque em uma destilaria escocesa. Não era apenas uma garrafa. Ela permaneceu intocada por mais de 100 anos, guardando seu segredo. A nota, escrita em 1895, está cheia de histórias locais e memórias pessoais, oferecendo um olhar fascinante sobre a vida das pessoas daquela época. Imagine encontrar uma mensagem de pessoas que viveram há mais de 100 anos. Isso trouxe uma reviravolta inesperada na história da destilaria, mostrando como a história pode estar escondida nos lugares mais inusitados. O uísque, envelhecido até a perfeição, carregava não apenas sabor, mas também um pedaço do passado, tornando essa descoberta ainda mais especial. Quais outros tesouros escondidos podem estar esperando para serem descobertos nos lugares mais inesperados? Você sabia que o queijo é um dos produtos mais roubados? É difícil acreditar, mas cerca de 4% do estoque mundial de queijo desaparece a cada ano devido a roubos. Essa estatística surpreendente mostra o quanto as pessoas amam queijo, desde o cremoso brie até o picante cheddar. Imagine-se andando pelo supermercado e, de repente, perceber que os queijos estão sumindo das prateleiras. Em algumas regiões, o queijo é tão valorizado que se tornou alvo de ladrões que querem ganhar dinheiro rápido. Pense nisso. O queijo pode ser caro, e com seu sabor delicioso, não é de se admirar que as pessoas estejam dispostas a arriscar por ele. Essa tendência não só destaca a alta demanda por queijo, mas também reflete seu significado cultural em diversas culinárias. De pizzas a massas, o queijo adiciona sabor e textura a inúmeros pratos. Então, da próxima vez que você estiver saboreando um prato com queijo, lembre-se, você faz parte de um fenômeno global irresistivelmente delicioso. E se a Islândia usasse vulcões para gerar energia? É verdade. Cerca de 80% da energia da Islândia vem de fontes geotérmicas, graças à atividade vulcânica única da ilha. Isso significa que, em vez de depender de combustíveis fósseis, a Islândia utiliza o calor natural do interior da Terra. A paisagem vulcânica cria condições ideais para a energia geotérmica, que é extraída através de poços que alcançam rochas quentes. Quando o vapor sobe à superfície, ele é usado para gerar eletricidade e aquecer casas e empresas. Essa abordagem não só reduz a pegada de carbono da Islândia, mas também garante a independência energética. Com tanta energia geotérmica disponível, a Islândia se tornou um exemplo de como podemos usar os recursos naturais do nosso planeta de forma sustentável. Imagine se mais países seguissem esse exemplo, utilizando suas características geológicas locais para gerar energia limpa. Investindo em fontes renováveis, como a energia geotérmica, podemos proteger o meio ambiente e criar um futuro mais sustentável. Então você consegue imaginar um mundo alimentado pela energia da natureza? Vamos revelar a verdade sobre a crescente tendência de gêmeos. Nas últimas décadas, o número de gêmeos nascidos aumentou significativamente, e isso se deve a dois fatores principais. Primeiro, mais mulheres estão optando por ter filhos em idades mais avançadas, o que aumenta naturalmente a chance de ter gêmeos. Isso acontece porque mulheres mais velhas têm mais chances de liberar vários óvulos durante a ovulação. Em segundo lugar, os avanços no tratamento da infertilidade, como a fertilização in vitro e FIV, têm contribuído muito para essa tendência. Esses procedimentos, muitas vezes, envolvem a implantação de vários embriões ao mesmo tempo, o que pode resultar em uma maior probabilidade de gravidez de gêmeos. Essa combinação de escolhas sociais e tecnologias médicas levou a um surpreendente aumento no número de gêmeos em todo o mundo. Na verdade, os gêmeos agora representam cerca de 3% de todos os nascimentos em alguns países. Então, da próxima vez que você ver um par de gêmeos, lembre-se de que a idade e a ciência fazem parte dessa bela fórmula. Você já se perguntou por que os aplicativos são tão caros? Acredite ou não, existem pelo menos 7 aplicativos que custam impressionantes $999,99. Esses aplicativos variam de ferramentas de negociação complexas a programas de saúde de elite, despertando curiosidade e confusão. Os preços altos podem chocar a maioria dos usuários, que geralmente esperam pagar apenas alguns dólares ou até nada por um aplicativo.
No entanto, as empresas usam essa estratégia para mostrar qualidade premium ou atrair um público específico disposto a gastar. Por exemplo, aplicativos de treino de luxo oferecem treinos personalizados e conteúdo exclusivo, enquanto plataformas de negociação podem prometer recursos avançados que justificam seus altos preços. Alguns compradores podem até ver esses aplicativos caros como um símbolo de status. Apesar dos preços exorbitantes, será que esses aplicativos realmente oferecem alto valor ou são apenas absurdos digitais? Explorar esse mercado peculiar mostra como as estratégias de precificação podem moldar a percepção dos consumidores. Recentemente, um morador dos subúrbios de Chicago passou por uma situação complicada ao afirmar que acidentalmente atirou na própria perna enquanto dormia. Ele contou que teve um sonho vívido, onde acreditava que um invasor estava entrando em sua casa. Em pânico, ele pegou seu revólver 357 Magnum e disparou contra o que achava ser uma ameaça. Ao acordar, percebeu que realmente tinha se ferido. Esse caso curioso levanta questões interessantes sobre a relação entre nossos sonhos e nossas ações reais. Embora a maioria de nós tenha sonhos estranhos apenas de vez em quando, essa situação mostra que nosso subconsciente pode nos levar a tomar decisões perigosas. É um lembrete claro de que o que acontece em nossa mente pode ter consequências reais. Devemos então repensar como nos preparamos para possíveis invasores em nossas casas. Você já se perguntou por que os alfinetes têm um furo? Esse detalhe inteligente foi criado para a segurança. O pequeno furo nas cabeças de alguns alfinetes foi feito especialmente para evitar situações perigosas, principalmente para crianças pequenas. Se uma criança engolir um alfinete acidentalmente, o furo permite que o ar passe, reduzindo o risco de asfixia. É um pequeno, mas genial detalhe que adiciona uma camada extra de proteção, sem sacrificar a utilidade do alfinete. O conceito de alfinete tem uma longa história, foi inventado no século XIX e desde então se tornou parte essencial dos lares. Embora a maioria de nós os veja apenas como ferramentas úteis para prender roupas ou tecidos, a presença pensada do furo mostra como as considerações de segurança são importantes em objetos do dia a dia. Então, da próxima vez que você pegar um alfinete, lembre-se de que esse pequeno detalhe pode ter um grande impacto na segurança de todos. Acredite ou não, água quente congela mais rápido que água fria. Esse fenômeno estranho é chamado de efeito Mpemba, em homenagem a Erasto Mpemba, que o descobriu em 1963. Imagine que você coloca dois recipientes iguais com água no congelador, um com água quente e outro com água fria. É surpreendente, mas a água quente pode congelar primeiro. Após muitos experimentos, os cientistas observaram esse efeito incrível, mas ainda não conseguem explicar exatamente por que isso acontece. Algumas teorias sugerem que a água quente pode evaporar mais rapidamente, reduzindo o volume a ser congelado. Outros acreditam que as propriedades únicas da água quente, como a capacidade de dissolver mais gases, podem ter um papel. Embora o efeito Mpemba desafie nossa lógica cotidiana, ele nos lembra o quanto ainda temos a aprender sobre as leis da natureza. Então, da próxima vez que você precisar de gelo, considere usar água quente. Isso pode te surpreender. Você sabia que o Sr. Batata se tornou uma história da publicidade? Nos anos 1940, esse brinquedo incomum foi o primeiro a ser anunciado na televisão, mudando para sempre a forma de fazer marketing de brinquedos. Antes disso, a maioria dos produtos era anunciada em jornais ou no rádio. Mas quando o Sr. Batata apareceu na tela, as crianças puderam ver a diversão e a criatividade do brinquedo em casa. Elas ficaram empolgadas com os comerciais que mostravam como combinar diferentes características faciais, o que resultou em um enorme aumento nas vendas. Essa abordagem revolucionária não apenas deu nova vida à publicidade de brinquedos, mas também abriu caminho para futuras campanhas. As empresas rapidamente perceberam o poder da televisão e buscaram conquistar a imaginação do público jovem. Agora, não conseguimos imaginar um mundo sem comerciais animados de brinquedos. Qual será o próximo grande avanço na publicidade? Incrível, mas verdade. Gêmeos podem nascer com meses de diferença. Em um caso surpreendente, os médicos relataram o nascimento de um gêmeo, enquanto o outro nasceu 87 dias depois. Esse fenômeno raro, conhecido como atraso ou parto prolongado, desafia nossas ideias sobre gêmeos, que normalmente nascem em minutos ou horas um do outro. Quando o primeiro gêmeo nasceu,
Os médicos enfrentaram a tarefa única de manter o segundo bebê na barriga da mãe por quase 3 meses. Durante esse tempo, eles monitoraram de perto a saúde da mãe e do segundo gêmeo para garantir que tudo estivesse bem. E o resultado? Ambos os gêmeos acabam celebrando o mesmo aniversário, mas devido ao tempo incomum de nascimento, eles comemoram em estações completamente diferentes. Essa história incrível mostra o quão imprevisível é a natureza e os esforços que os médicos fazem para garantir o bem-estar da mãe e do bebê. Prepare-se para se surpreender com os superatletas do Tibete. Os tibetanos têm uma adaptação genética única, chamada gene EPS1, que os ajuda a sobreviver em condições extremas de alta montanha. Esse gene incrível foi herdado de um antigo grupo de pessoas, conhecidos como denisovanos, que viveram há muito tempo. Em altitudes onde a maioria das pessoas tem dificuldade para respirar, os tibetanos conseguem usar o oxigênio de forma eficiente graças à sua genética especial. Essa adaptação é fundamental em seu dia a dia, permitindo que realizem atividades como agricultura e pecuária, que são desafiadoras em grandes altitudes. Pesquisas mostram que esse gene melhora a resposta ao baixo nível de oxigênio, dando aos tibetanos uma vantagem natural em resistência e atividade física. Não é incrível como nossos antepassados moldaram nossa capacidade de sobreviver hoje? Isso demonstra não apenas a resiliência humana, mas também as maneiras incríveis pelas quais a evolução pode nos preparar para o ambiente. Você já pensou na força dos 4P? Os 4P do marketing, produto, preço, promoção e praça, são princípios fundamentais que definem como as empresas vendem seus produtos. Esses conceitos foram desenvolvidos no final da década de 1940 e ajudam as empresas a identificar e alcançar seu público-alvo de forma eficaz. Produto é o que você oferece, seja um item físico, um serviço ou uma ideia. Preço diz respeito à definição do valor, buscando um equilíbrio entre lucro e atração de clientes. Promoção envolve as estratégias usadas para comunicar os benefícios do produto, como publicidade ou promoções. Por fim, praça refere-se aos canais de distribuição que tornam o produto acessível aos consumidores. Dominar esses 4 elementos permite que as empresas criem uma estratégia de marketing atraente e estabeleçam uma conexão significativa com os clientes. O que você acha que esses princípios influenciam suas marcas favoritas? Difícil de acreditar, mas não é um M. O logo das latas de Monster Energy, na verdade, representa uma ousada imagem de garras, e não apenas uma letra M estilizada. Esse design vibrante cria a ilusão de um monstro rasgando metal, refletindo perfeitamente o espírito selvagem e aventureiro da bebida energética. No entanto, em 2014, um vídeo no YouTube gerou polêmica ao afirmar que cada segmento da garra poderia ser interpretado como o número 6 em hebraico. Isso fez com que alguns começassem a associar o logo ao 666, que na cultura popular é frequentemente chamado de número da besta. Embora muitos fãs apreciem o Monster Energy pelo seu sabor e efeito revigorante, esse significado oculto adiciona um elemento de mistério e discussão. O logo simboliza algo sinistro ou é apenas uma jogada criativa do designer? Não importa se você está bebendo uma lata durante um jogo ou passeando, definitivamente há mais do que parece à primeira vista. Em Maui, na Amazônia, os adolescentes passam por uma dura iniciação com formigas-bala, conhecidas por sua picada extremamente dolorosa, considerada a mais intensa na escala de Schmidt. Esses jovens corajosos usam luvas cheias dessas formigas agressivas e enfrentam uma dor insuportável que pode causar alucinações, vômitos e paralisia temporária. Este ritual não é apenas um teste de dor, é uma prova de coragem e resistência, simbolizando a transição para a vida adulta. Em vez de recuar, esses meninos mostram sua força e determinação, entendendo que suportar essa dolorosa prova significa estar pronto para as responsabilidades da vida adulta. Os participantes saem não apenas com dor nas mãos, mas também com um novo respeito entre os colegas e os mais velhos. Por que eles passam por isso? Para os Maui, é uma forma de formar sua identidade e enfrentar os desafios da vida com bravura. Um fato interessante sobre os terremotos em Marte. Em 2019, o rover da NASA, InSight, fez história ao detectar o primeiro terremoto marciano, abrindo novas possibilidades para entendermos o planeta vermelho. Esses terremotos em Marte acontecem cerca de 2 vezes por dia. No entanto, são tão fracos que não conseguimos senti-los na Terra.
Ao analisar os dados, os cientistas identificaram mais de 300 desses terremotos, tornando Marte o terceiro corpo celeste, depois da Terra e da Lua, a registrar atividade sísmica. Isso é importante porque estudar os terremotos em Marte ajuda os pesquisadores a entender a crosta marciana e compará-la com a nossa. Cada terremoto oferece pistas valiosas sobre os processos geológicos em Marte, mostrando que sob sua superfície empoeirada, a vida ainda pode estar agitada. Portanto, olhando para o futuro, vamos prestar atenção a esses novos e misteriosos terremotos em Marte. Quem sabe quais segredos eles podem revelar sobre nosso vizinho cósmico? O que realmente causa problemas de saúde hoje? O termo Guerin-Romave, pouco conhecido, está relacionado aos processos de fermentação e desempenha um papel surpreendente na nossa saúde. Você pode não estar familiarizado com a palavra versicum, mas ela é importante para essa discussão. A fermentação é uma prática comum em muitas culturas, frequentemente utilizada para conservar alimentos ou preparar bebidas, como iogurte e kombucha. Embora esses processos possam melhorar o sabor e fornecer probióticos benéficos, também podem causar doenças se não forem geridos corretamente. O Guerin-Romave foi identificado como uma fonte de patógenos nocivos que podem se desenvolver em produtos fermentados de forma inadequada. Isso significa que, ao desfrutar de seus produtos fermentados favoritos, você está em uma linha tênue entre os benefícios para a saúde e os riscos potenciais. Compreender como esses processos afetam nosso corpo pode nos ajudar a fazer escolhas alimentares mais acertadas. Sempre verifique se tudo o que você consome está devidamente preparado e armazenado para evitar problemas de saúde inesperados. Portanto, da próxima vez que você pegar um lanche ou bebida fermentada, pense sobre sua origem. Pode haver perigos escondidos dentro. Você sabia que na Coreia do Norte existe uma cultura de pizza? Nos anos 1990, Kim Jong-il se interessou por esse prato italiano e convidou chefes diretamente da Itália. O objetivo era criar uma experiência única de pizza para o povo norte-coreano. Esses chefes não apenas compartilharam suas habilidades culinárias, mas também ensinaram os norte-coreanos a arte de fazer pizza. Essa iniciativa apresentou a muitos locais a alegria da pizza, tornando-a um prato popular em vários cafés. Curiosamente, as pizzas feitas na Coreia do Norte costumam ter recheios únicos, como milho, legumes em conserva e até frutos do mar, refletindo os sabores e ingredientes locais. Hoje, é possível encontrar pizza em Pyongyang e em outros lugares, mostrando como a comida pode unir culturas, mesmo em um país com tanta censura e controle sobre influências estrangeiras. Quem diria que a pizza poderia ter um papel na culinária norte-coreana? Você sabia que o Natal foi proibido na Inglaterra? De 1647 a 1660, Oliver Cromwell, um rígido líder puritano, proibiu a celebração do Natal na Grã-Bretanha após a Guerra Civil Inglesa. Cromwell acreditava que as festas alegres distraíam as pessoas de suas obrigações religiosas e eram pecaminosas. Em vez de celebrações, os cidadãos eram incentivados a usar esse tempo para oração e jejum, focando na reflexão sobre o nascimento de Cristo. Os mercados, normalmente cheios de produtos festivos, eram fechados, e soldados patrulhavam as ruas para garantir o cumprimento da proibição. Essa decisão impopular deixou muitas pessoas infelizes, já que o Natal era uma parte importante de sua cultura. Após a morte de Cromwell em 1658, a monarquia foi restaurada, e junto com ela, as alegres celebrações de Natal voltaram. Imagine como deve ter sido estranho para as famílias guardar suas decorações por todos esses anos. E se o Triângulo das Bermudas tiver mistérios reais? Essa área enigmática, que se estende de Miami a Bermuda e Porto Rico, ganhou fama negativa devido ao desaparecimento inexplicável de muitos navios e aviões. Por décadas, várias embarcações sumiram sem deixar vestígios, despertando interesse e medo em marinheiros e pilotos. Alguns acreditam que forças sobrenaturais ou até encontros com extraterrestres possam estar em ação, gerando muitos mitos. No entanto, os céticos afirmam que existem explicações naturais, como o clima imprevisível, anomalias magnéticas ou erros humanos. O tráfego intenso nessa região, combinado com águas às vezes perigosas, também pode contribuir para esses incidentes. Apesar de extensas investigações, o Triângulo das Bermudas continua envolto em mistério, cativando a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Porque essa área continua a desafiar pesquisadores e aventureiros.
A verdade é que talvez nunca consigamos desvendar completamente os mistérios do Triângulo das Bermudas, mas as histórias que ele inspira nos manterão intrigados por gerações. Vamos revelar a verdade sobre as pirâmides escondidas de Gizé. Descobertas recentes despertaram o interesse de arqueólogos e amantes da história. Embora as famosas pirâmides de Gizé sejam conhecidas mundialmente, muitas de suas pedras ainda são um mistério. Métodos modernos de escaneamento descobriram materiais desconhecidos enterrados nessas estruturas colossais, sugerindo segredos que estiveram fora do nosso entendimento por muito tempo. Alguns especialistas acreditam que essas pedras ocultas podem ter funções que ainda não desvendamos, possivelmente ligadas a métodos de construção, ou até mesmo as funções originais das pirâmides. Poderiam ser parte de materiais modernos, talvez criados para resistir ao teste do tempo? À medida que as pesquisas avançam, cada nova descoberta levanta mais perguntas sobre o que está escondido sob a superfície. Com o desenvolvimento da egiptologia, talvez em breve possamos esclarecer o verdadeiro valor e propósito dessas pedras enigmáticas. Quais outros segredos as pirâmides podem esconder? Aço realmente congela a temperatura ambiente? A resposta é sim. O aço está em estado sólido à temperatura ambiente devido ao seu alto ponto de fusão, que é cerca de 1500 graus Celsius. Isso significa que quando o aço é produzido, ele começa como um metal derretido e congela, ou se solidifica em sua forma final enquanto esfria. É surpreendente pensar em como esse processo confere ao aço resistência e durabilidade. No entanto, embora o aço pareça sólido, ao longo do tempo ele pode passar por pequenas mudanças. Por exemplo, pode ocorrer uma lenta reação de oxidação que afeta a superfície do aço. Além disso, deformações sob carga podem acontecer se o aço ficar sob pressão por muito tempo. Portanto, embora pareça imutável, o aço é um material dinâmico que pode evoluir, provando que até os materiais mais fortes têm seus segredos sob a superfície. E se eu te contar sobre o Castelo dos Assassinatos? Esse apelido sinistro pertencia a um hotel construído por H.H. Holmes, que é frequentemente considerado o primeiro serial killer da América. No final dos anos 1800, Holmes criou um estabelecimento verdadeiramente perturbador em Chicago, disfarçado de hotel luxuoso, para atrair vítimas inocentes. Os hóspedes se registravam sem suspeitar dos perigos ocultos por trás das paredes. O hotel tinha portas secretas, passagens escondidas e até quartos à prova de som, permitindo que Holmes cometesse seus atos horríveis sem levantar suspeitas. Estima-se que muitas de suas vítimas desapareceram sem deixar rastros, e o próprio nome, Castelo dos Assassinatos, se tornou sinônimo de medo. Quando os rumores sobre seus crimes se espalharam, chocaram uma nação que nunca havia visto tamanha crueldade. Hoje, a história de H.H. Holmes serve como um lembrete assustador de como o engano pode estar à vista. Quais segredos sombrios podem estar escondidos em nossos próprios bairros? Adivinhe o que realmente causa a explosão de uma supernova. Quando uma estrela massiva chega ao fim de sua vida, ela pode apagar-se com uma explosão verdadeiramente cósmica. Esse evento impressionante, conhecido como supernova, ocorre quando a estrela esgota seu combustível nuclear. O núcleo colapsa sob seu próprio peso, resultando em uma explosão que pode iluminar uma galáxia inteira por semanas ou até meses. Imagine uma explosão tão poderosa que libera energia equivalente a 100 bilhões de sóis. Nesse breve, mas inspirador momento, a supernova espalha elementos pesados pelo espaço, ajudando na formação de novas estrelas e planetas. Esses fogos de artifício estelares não apenas iluminam o céu noturno, mas também desempenham um papel importante no ciclo de vida do universo. Você consegue acreditar que um evento tão magnífico pode moldar nosso cosmos? Você ficará surpreso ao descobrir que a mineração de bitcoins consome enormes quantidades de energia. Esse processo de moeda digital consome cerca de 121 terawatts-hora de eletricidade por ano, o que é mais do que o consumo de energia de países inteiros, como a Argentina. Por que é necessário tanto energia? A resposta está no trabalho complexo dos computadores relacionados às transações de bitcoins. Os mineradores competem para resolver algoritmos difíceis que confirmam essas transações e protegem a blockchain. Essa competição intensa significa que computadores especializados funcionam sem parar, consumindo enormes quantidades de energia. Alguns especialistas expressam preocupação com o impacto ambiental desse alto consumo de energia.
Com o aumento da popularidade do Bitcoin, cresce também a necessidade de soluções energéticas sustentáveis. Estamos caminhando para uma crise energética ou conseguiremos encontrar maneiras de equilibrar inovação e sustentabilidade? O que realmente acontece quando valorizamos a educação? Esta narrativa destaca a importância da educação e dos professores em nossas vidas. Pense nisso. Nossa capacidade de entender o mundo, muitas vezes, depende do conhecimento que recebemos dos professores, que nos guiam através do labirinto do saber. Esta história mostra claramente que entender as complexidades da vida não se resume apenas a fatos e números. É também sobre crescimento e aprendizado contínuo. Ao nos dedicarmos à educação, não só adquirimos informações, mas também desenvolvemos o pensamento crítico, que nos ajuda a enfrentar desafios. Os professores desempenham um papel fundamental, inspirando a curiosidade e nos incentivando a fazer perguntas. No final, a história nos lembra que o conhecimento é uma ferramenta poderosa, moldando nosso futuro e nos permitindo tomar decisões informadas. Como podemos valorizar ainda mais o papel vital da educação em nossas vidas? E se eu te contar sobre um sobrevivente do Titanic? A incrível jornada de Ramon Artagavitia começou em 1871, quando ele sobreviveu a um terrível naufrágio. Com medo do mar, ele prometeu nunca mais embarcar em um navio e cumpriu essa promessa por 41 anos. Sua vida mudou inesperadamente quando ele decidiu enfrentar seus medos e embarcou em uma nova aventura a bordo do Titanic em 1912. Infelizmente, esse navio lendário colidiu com um iceberg, resultando em uma das mais famosas catástrofes marítimas da história. A história de Artagavitia é um testemunho notável de coragem, resiliência e das complexas relações que temos com nossos medos. Como alguém pode superar uma experiência tão traumática apenas para enfrentar outra? Sua vida mostra que às vezes precisamos confrontar nosso passado para aceitar o futuro, mesmo quando ele é cheio de incertezas. Você sabia que os cangurus nadam muito bem? Esses animais incríveis são geralmente associados a saltos no deserto australiano, mas têm outro talento: nadar. Os cangurus nadam com facilidade, usando suas patas fortes para se impulsionar na água e controlando o corpo com a cauda, como um leme. Essa habilidade única os ajuda a manobrar eficientemente, facilitando a travessia de rios ou lagos. Embora você talvez não espere ver um canguru brincando na água, eles são capazes de nadar para escapar de perigos, ou apenas para se refrescar em dias quentes. Sua técnica de nado é tão eficaz que conseguem ficar na água por longos períodos sem se cansar. Além disso, os cangurus têm patas traseiras poderosas, que os permitem percorrer grandes distâncias em terra. Então, da próxima vez que pensar em cangurus, lembre-se de que eles não são feitos apenas para saltar. Eles também podem mergulhar na água e nadar com graça. Não é impressionante? Vamos descobrir a verdade sobre as árvores e o oxigênio. Você sabia que para produzir oxigênio suficiente para uma pessoa por ano, são necessárias de 7 a 8 árvores? Isso mesmo. As árvores são essenciais para o nosso ecossistema, transformando o dióxido de carbono em oxigênio que precisamos. Durante a fotossíntese, elas absorvem CO2 e liberam O2 no ar, o que é fundamental para todos os seres vivos, incluindo os humanos. Quanto mais árvores, mais ar limpo. Pense nisso, uma árvore média pode gerar oxigênio suficiente para 2 pessoas. Por isso, é tão importante preservar as florestas e plantar novas árvores, especialmente com o crescimento das cidades e o desmatamento contínuo. Cada árvore conta. Então, da próxima vez que você ver uma árvore, lembre-se de que não é apenas uma bela vista, é uma poderosa fábrica de oxigênio que ajuda a sustentar a vida no nosso planeta. Quantas árvores estão ao seu redor agora? A câmera Kodak, lançada em 1888, revolucionou a fotografia, tornando-a acessível a todos. Ela vinha com 100 fotos, permitindo que qualquer um tirasse fotos sem precisar entender o processo. Mas aqui está o detalhe. Assim que você acabava o filme, precisava enviar toda a câmera de volta para a fábrica para revelação. Imagine ter que enviar seu smartphone de volta ao fabricante depois de tirar todas as suas selfies. Isso significava que as pessoas esperavam ansiosamente pelas fotos, muitas vezes por semanas, se alegrando com as memórias capturadas. Essa abordagem tornou a fotografia especial, transformando-a de uma tarefa para profissionais em um hobby que todos podiam desfrutar. Não se tratava apenas de tirar fotos, era sobre a expectativa e a possibilidade de compartilhar momentos com os entes queridos.
Você não acha interessante como isso mudou a forma como registramos memórias hoje? Você pode se chocar ao saber que o Mali enfrenta problemas. Apesar de sua rica cultura e história, o Mali é um dos países mais pobres do mundo. Com mercados movimentados, tradições diversas e paisagens deslumbrantes, poderia-se esperar prosperidade. Mas cerca de 70% da população do Mali vive com menos de $1 por dia. Essa dura realidade revela uma outra face, destacando a pobreza generalizada e as dificuldades econômicas. Apenas 10% das pessoas ganham mais de $2 por dia, o que dificulta a compra de itens essenciais como comida, água potável e assistência médica. Essa situação tem raízes profundas em décadas de instabilidade política, conflitos e mudanças climáticas que prejudicaram o crescimento e o desenvolvimento econômico. O povo do Mali é incrivelmente resiliente, trabalhando arduamente para melhorar suas vidas e suas comunidades. No entanto, sem um apoio significativo e soluções sustentáveis, muitos malienses têm dificuldade em romper esse ciclo de pobreza. Porque o robô Corléo da Kawasaki muda as regras do jogo. Este novo projeto empolgante é um robô quadrúpede movido a hidrogênio, projetado para se mover em qualquer terreno. Previsto para ser lançado em 2050, o Corléo promete transformar nossa visão de mobilidade. Imagine um robô que se desloca facilmente por paisagens difíceis, florestas e até mesmo em ambientes urbanos. Considerando os aspectos ecológicos, a Kawasaki focou no uso do hidrogênio, uma fonte de energia limpa que gera apenas água como subproduto. Combinando tecnologia avançada com uma abordagem sustentável, o Corléo não só reduzirá nossa pegada de carbono, mas também abrirá caminho para veículos do futuro. Diferente dos meios de transporte tradicionais, este robô é capaz de se adaptar a diferentes tipos de terreno, tornando-o ideal para operações humanitárias, missões de pesquisa ou simplesmente para navegar por rotas desafiadoras. Ansiosos pelo seu lançamento, imaginamos como essa tecnologia incrível mudará nossas vidas. Você consegue imaginar um mundo onde robôs nos ajudam a viajar para qualquer lugar com facilidade? O futuro é promissor e a Kawasaki nos leva adiante. Acredite ou não, mas Norilsk tem uma história sombria. Esta cidade severa, localizada além do Círculo Polar Ártico, foi construída por prisioneiros do Gulag soviético nos tempos mais sombrios do regime. Imagine um lugar onde a temperatura cai a impressionantes 55 graus Celsius, criando uma atmosfera gelada onde apenas alguns conseguem sobreviver. Norilsk é conhecida não apenas pelo frio extremo, também sofre com forte poluição. O ar está cheio de dióxido de enxofre e metais pesados, envenenando o meio ambiente e transformando a neve não só em branca, mas às vezes em preta ou vermelha. Essa poluição causa chuvas ácidas, prejudicando tanto a natureza quanto a saúde das pessoas. Viver em Norilsk é uma luta constante contra as forças da natureza e os perigos industriais. O que um dia foi uma cidade vibrante se tornou um lembrete sombrio de seu passado, mostrando como a indústria e as dificuldades moldaram sua identidade. Apesar das condições difíceis, as pessoas continuam a viver lá, demonstrando resiliência e um estilo de vida único. O que isso nos diz sobre a resistência humana? Seremos capazes de prosperar em tais condições? Vamos revelar a verdade sobre o chiclete Wrigley. Em 1892, William Wrigley Jr. estava em busca de uma maneira inteligente de vender seu fermento. Para sua surpresa, ele decidiu adicionar chiclete como um brinde em cada compra. Os clientes adoraram. O chiclete rapidamente se tornou popular, e logo as pessoas começaram a se interessar mais por ele do que pelo próprio fermento. Essa reviravolta inesperada fez com que Wrigley se concentrasse totalmente no chiclete, abrindo caminho para a famosa marca Wrigley que conhecemos hoje. Os sabores originais de chiclete, como Spearmint e Juicy Fruit, se tornaram nomes conhecidos, e as estratégias de marketing da Wrigley, como melodias marcantes e publicidade criativa, ajudaram a consolidar a posição da marca na cultura pop. Hoje, a Wrigley faz parte de um império global de confeitaria, mostrando como uma ideia simples pode transformar um negócio. Então, da próxima vez que você estiver mascando chiclete, pense em como tudo começou com um pouco de fermento e sorte. E se eu disser que Jane Austen amava beisebol? Em uma reviravolta surpreendente, essa escritora icônica mencionou o beisebol em suas obras 40 anos antes do esporte ser oficialmente criado.
Esse fato interessante destaca o incrível instinto de Austin e sua capacidade de prever tendências culturais que mais tarde conquistariam o coração de muitos. Embora Austin seja mais conhecida por seus comentários sociais espirituosos e histórias de amor, suas menções inteligentes mostram que sua mente estava sintonizada com o mundo em mudança ao seu redor. Imagine ler um de seus romances e encontrar uma menção ao beisebol, um jogo que não foi oficialmente reconhecido até a metade do século XIX. Isso não apenas a torna uma romancista talentosa, coloca-a entre os visionários culturais capazes de prever o que traria alegria e interesse para gerações futuras. O que mais podemos aprender sobre a visão de Austin na literatura? Prepare-se para se surpreender com a incrível transformação de Monarrum. Esta vibrante cidade na Alemanha se transformou de uma tranquila vila em uma metrópole populosa com mais de 1 milhão de habitantes. Antigamente era um lugar calmo, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza, mas Monarrum se adaptou ao crescimento e desenvolvimento modernos. Com uma rica história, esta cidade abraçou as mudanças, tornando-se um centro de cultura, comércio e inovação. Aqui você encontrará parques deslumbrantes, mercados movimentados e uma arquitetura impressionante que reflete tanto o passado quanto o futuro. A fusão da natureza com a vida urbana torna Monarrum um lugar único, onde famílias, jovens profissionais e estudantes se reúnem. Hoje é não apenas um símbolo de crescimento, mas também um testemunho do espírito comunitário. O que você acha que causou essa incrível transformação? Você sabe o que realmente causa as doenças de Parkinson e Huntington? Essas duas doenças complexas têm algo surpreendente em comum. Elas surgem devido ao dobramento incorreto de certas proteínas em nossas células. Imagine as proteínas como pequenas máquinas que precisam ser montadas perfeitamente para funcionar corretamente. Quando essas máquinas se dobram de maneira errada, elas não conseguem cumprir suas funções, levando a falhas nas células e, eventualmente, a sérios problemas de saúde. Por exemplo, na doença de Parkinson, uma proteína chamada alfa-sinucleína se dobra incorretamente e se acumula, prejudicando a comunicação entre as células nervosas. Isso pode causar tremores, rigidez e problemas de equilíbrio, que são característicos dessa doença. Da mesma forma, na doença de Huntington, outra proteína se dobra de forma errada, resultando na destruição progressiva das células do cérebro, o que pode causar movimentos incontroláveis e diminuição das funções cognitivas. Compreender o dobramento incorreto das proteínas abre novas possibilidades de tratamento, já que os pesquisadores trabalham incansavelmente para encontrar maneiras de corrigir ou prevenir essas alterações perigosas. Como o nosso corpo faz essas proteínas se dobrarem corretamente e quais avanços nos aguardam no futuro? Você já ouviu falar da cerveja e dos sapatos na Bélgica? No bar Dologrite, há uma maneira única de aproveitar as bebidas que traz mais diversão ao ambiente. Quando os clientes pedem a famosa cerveja gigante, eles recebem um par de sapatos como uma garantia divertida. Em vez de apenas observar a enorme caneca, os sapatos são pendurados no teto, criando uma cena engraçada e memorável. Essa tradição provoca curiosidade e risadas entre os visitantes, que desfrutam de um clima amigável enquanto saboreiam suas bebidas. Assim que terminam de beber e devolvem a caneca gigante, eles recebem seus sapatos de volta. Essa abordagem brincalhona não só garante que a caneca especial retorne, mas também torna a saída na Bélgica inesquecível. Na próxima vez que você estiver na região, considere dar uma passada no Dologrite para experimentar a cerveja gigante e veja se você tem coragem de deixar seus sapatos. Vamos descobrir a verdade sobre a Ilha das Cobras, oficialmente conhecida como Ilha da Queimada Grande. Esta ilha misteriosa na costa do Brasil é ao mesmo tempo linda e perigosa. Ela abriga a jararaca dourada, cuja picada é tão potente que pode matar um ser humano em 1 hora. Estima-se que haja cerca de uma cobra para cada metro quadrado, tornando-a um dos lugares mais cheios de cobras do mundo. Devido a esse grande perigo, o governo brasileiro declarou que visitar a Ilha das Cobras sem uma autorização especial é estritamente proibido. Cientistas estudam o ecossistema único da ilha, na esperança de aprender mais sobre essas cobras incríveis e seu papel no meio ambiente. Embora a ilha seja visualmente impressionante, sua reputação como uma área restrita para humanos destaca o frágil equilíbrio entre a natureza e a segurança. Você teria coragem de visitar este paraíso cheio de cobras? Você pode se surpreender. Os cromossomos do Muntjac indiano. O Muntjac indiano, um pequeno cervídeo encontrado no sul da Ásia,
possui uma característica incrível no mundo da genética. Ele tem um número extremamente baixo de cromossomos. As fêmeas dessa espécie têm apenas 6 cromossomos, enquanto os machos têm 7. Isso torna o muntjac indiano um dos vertebrados com o menor número de cromossomos conhecidos. Os cromossomos são estruturas nas células que carregam informações genéticas, então essa quantidade reduzida pode parecer estranha, mas destaca padrões interessantes na evolução cromossômica. A simplicidade do seu conjunto de cromossomos não diminui a complexidade desses seres vivos. Esses pequenos servos se adaptaram bem ao seu ambiente, mostrando que, às vezes, menos é mais na luta pela sobrevivência. Não é fascinante como a natureza opera de maneira misteriosa, especialmente quando se trata de algo tão minúsculo como os cromossomos? E se eu te contar sobre a incrível força dos raios? Um único raio contém uma energia impressionante, suficiente para torrar 100.000 fatias de pão. Esse fenômeno natural pode atingir temperaturas de até 30.000 graus Fahrenheit, 5 vezes mais quente que a superfície do Sol. Quando um raio atinge, o calor liberado rapidamente expande e comprime o ar ao redor, criando o trovão que ouvimos. O raio não é apenas um espetáculo, é um lembrete das poderosas forças que atuam em nosso mundo. Sempre que você vê os flashes brilhantes no céu, pense na energia que eles contêm, suficiente para abastecer uma padaria inteira. Então, da próxima vez que uma tempestade começar, olhe para cima e admire o espetáculo elétrico da natureza. Com que frequência podemos ver uma energia tão poderosa em ação? Porque o Reino Unido se destaca no esporte. O Reino Unido é conhecido não apenas pelo seu amor ao chá, mas também como uma potência esportiva, especialmente durante as Olimpíadas. Este país incrível tem uma rica tradição esportiva que dura séculos e já deu ao mundo lendas em esportes como futebol e tênis. A Associação de Futebol, fundada em 1863, estabeleceu as bases do futebol moderno, enquanto eventos icônicos como o torneio de Wimbledon tornaram o tênis um passatempo querido. Os atletas britânicos mostraram seu talento nas Olimpíadas, conquistando milhares de medalhas ao longo dos anos. A forte ênfase na educação física nas escolas e programas de apoio a jovens talentos ajudam a manter o espírito competitivo vivo. A combinação de história, cultura e paixão inspira o país a ter sucesso. Portanto, seja remando no Tamisa ou correndo na pista, o Reino Unido continua a inspirar futuros atletas em todo o mundo. Incrível, mas é verdade. A Colômbia impressiona com sua biodiversidade. Ela ocupa o 2º lugar em biodiversidade, atrás apenas do Brasil, e é um verdadeiro tesouro da natureza. Este país vibrante, embora menor que o Brasil, abriga o maior número de espécies de aves e orquídeas do mundo. Imagine passear por florestas verdes, onde mais de 1.900 espécies de aves com cores deslumbrantes voam ao seu redor. Mas isso não é tudo. A Colômbia também se destaca em número de borboletas e anfíbios, mostrando uma diversidade incrível em seus ricos ecossistemas. Desde os altos picos dos Andes até as vastas florestas da Amazônia, cada habitat acrescenta uma camada única a essa maravilha natural. Os diversos ambientes da Colômbia oferecem abrigo para milhares de espécies, tornando-a uma participante importante nos esforços globais de conservação. Portanto, da próxima vez que você pensar nas maravilhas da natureza, lembre-se do papel excepcional da Colômbia na preservação da biodiversidade do nosso planeta. Prepare-se para a doce história do chocolate. Você sabia que o delicioso doce de chocolate com recheio cremoso que todos amamos surgiu há mais de 100 anos na Suíça, um país famoso por suas tradições na produção de chocolate? Essa invenção doce uniu o cacau com o recheio cremoso, abrindo uma nova era na confeitaria. Os mestres do chocolate começaram a experimentar sabores e texturas, criando iguarias irresistíveis que conquistaram os corações das pessoas em todo o mundo. A combinação do chocolate suave com o creme macio não apenas mudou nossa percepção dos doces, mas também inspirou inúmeras variações. Hoje, as delícias de chocolate vêm em várias formas: barras, trufas e até sobremesas, cada uma com seu toque único. Por que você acha que essa inovação suíça continua tão popular mais de 100 anos depois? Porque a combinação do chocolate rico com a suavidade do creme tem algo mágico que nos faz voltar por mais. Um fato interessante sobre a história das corridas de carros. A primeira corrida de automóveis aconteceu em 1895 e os participantes aceleravam a incríveis 15 milhas por hora, ou 24 quilômetros por hora. Imagine um tempo em que os carros eram uma tecnologia nova e emocionante, não muito mais rápidos do que uma caminhada rápida.
Este evento histórico, conhecido como a Corrida Paris-Rouen, teve apenas 21 participantes e, embora hoje isso possa parecer lento, foi um momento revolucionário para o automobilismo. Essa corrida marcou o início de um século repleto de competição acirrada e inovações na indústria automobilística. Pense em todas as mudanças emocionantes que ocorreram nos carros desde então. Quem poderia imaginar que hoje veríamos corridas a mais de 200 milhas por hora? A partir desse modesto começo, as corridas de automóveis se tornaram um grande esporte, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. O que você acha que o futuro reserva para as corridas? Descubra a incrível densidade do ósmio. Este metal surpreendente não é apenas pesado. Ele é o elemento natural mais denso conhecido pela ciência, com uma densidade impressionante de cerca de 22,59 gramas por centímetro cúbico. Para comparação, a densidade do ósmio é quase o dobro da do chumbo. Suas propriedades únicas o tornam muito valioso em várias aplicações industriais. O ósmio é utilizado na fabricação de ligas duras e contatos elétricos, além de ser usado em pontas de canetas e outros instrumentos de precisão. O metal tem uma bela cor azul prateada e um alto ponto de fusão, o que o torna interessante não apenas para químicos. Porque o ósmio tem uma densidade tão alta? Tudo se deve à forma como seus átomos estão organizados, compactamente arranjados em uma estrutura cristalina, resultando em um pequeno volume com grande peso. Seja você um amante da ciência ou apenas curioso, o ósmio é um exemplo brilhante das maravilhas da natureza. Por que os fones de ouvido sem fio se tornaram populares? No final dos anos 1990, o mundo conheceu pela primeira vez os fones de ouvido sem fio, que usavam tecnologia infravermelha. Embora fosse uma novidade interessante, tinha suas desvantagens, como alcance limitado e problemas de som, o que frustrava os usuários. Avançando para o início dos anos 2000, a tecnologia Bluetooth entrou em cena e mudou tudo. Essa tecnologia sem fio tornou os fones muito mais práticos, oferecendo melhor qualidade de som e um alcance muito maior. De repente, as pessoas podiam aproveitar suas músicas favoritas sem estarem presas a cabos. A popularidade disparou e os fones Bluetooth se tornaram indispensáveis para amantes da música e pessoas ativas. Eles proporcionaram a liberdade de dançar, correr ou até fazer tarefas domésticas sem se preocupar com fios. Essa combinação de conforto e qualidade de som aprimorada realmente capturou a imaginação de todos. Tanto que os fones de ouvido sem fio agora se tornaram um acessório essencial para muitos. Você sabia que a Rússia possui as maiores florestas do mundo? Com uma área de cerca de 815 milhões de hectares, a Rússia é o país mais florestado do planeta, o que representa quase um quinto de todas as florestas do mundo. Essas vastas florestas não são apenas bonitas, elas desempenham um papel crucial em nosso ecossistema. A taiga russa, a maior floresta da Terra, ajuda a absorver grandes quantidades de dióxido de carbono, um fator importante na luta contra as mudanças climáticas. Além disso, essas florestas sustentam a diversidade da vida selvagem, essencial para a saúde do nosso planeta, desde as altas pinheiros até as diversas espécies de animais que habitam essas áreas. As florestas da Rússia são verdadeiros tesouros da natureza. Compreender sua importância pode nos inspirar a proteger esses recursos vitais para as futuras gerações. Não é incrível como um único país pode contribuir tanto para o equilíbrio ecológico global? Prepare-se para se surpreender com o céu azul. Esse fenômeno incrível acontece por causa de um processo chamado dispersão de Rayleigh. Quando a luz do Sol entra na atmosfera da Terra, ela colide com pequenas moléculas de gás. A luz solar é composta por várias cores, cada uma com seu comprimento de onda. A luz azul tem um comprimento de onda mais curto em comparação com outras cores. Devido a esse comprimento de onda curto, a luz azul se dispersa muito mais do que cores como vermelho ou amarelo. É por isso que, quando você olha para cima, em um dia claro, o céu parece brilhantemente azul. Curiosamente, ao amanhecer e ao anoitecer, o céu pode exibir deslumbrantes tons de laranja e vermelho. Isso acontece porque a luz do Sol passa por uma camada maior da atmosfera, dispersando a luz azul fora do nosso campo de visão e permitindo que as ondas longas brilhem. Não é incrível como algo tão simples como o céu pode revelar as maravilhas da nossa atmosfera? E se o flúor se comportasse como um incendiário imprudente? Imagine uma pessoa jogando gasolina em uma fogueira, sem perceber que o caos está prestes a começar. Essa é a metáfora perfeita para o flúor, um elemento químico conhecido por sua incrível reatividade.
O flúor é o elemento mais eletronegativo, o que significa que ele busca se unir a outras substâncias. Essa natureza intensa pode resultar em reações explosivas e perigosas, como uma chama que se acende ao entrar em contato com gasolina. Quando o flúor interage com compostos, ele frequentemente forma moléculas extremamente instáveis, o que o torna famoso em laboratórios químicos. O fascínio por trabalhar com o flúor é ofuscado por sua instabilidade, pois até mesmo o menor desejo de misturá-lo com a substância errada pode levar a situações perigosas. Os cientistas devem manusear o flúor com extrema cautela, utilizando equipamentos especiais para controlar seu caráter explosivo. Então, da próxima vez que você pensar em gases ou elementos, lembre-se da natureza selvagem do flúor e do potencial perigo que ele traz com sua chama ardente. Por que a Grande Mesquita de Meca é tão importante? Esta impressionante estrutura no centro de Meca, Arábia Saudita, é a maior mesquita do mundo e desempenha um papel fundamental para mais de 1 bilhão de muçulmanos ao redor do planeta. Ela envolve a Kaaba, um cubo negro sagrado, que simboliza a unidade dos fiéis e serve como o centro para as orações diárias. Todos os dias, milhões de muçulmanos, independentemente de onde estejam, se voltam para a Kaaba durante a oração, criando um forte sentimento de conexão entre os seguidores da fé. A Grande Mesquita não é apenas uma obra arquitetônica impressionante, é um centro espiritual vivo, onde as pessoas buscam paz, comunhão e orientação divina. Durante a peregrinação anual do Hajj, ela se transforma em um espetáculo emocionante, repleto de fiéis de todo o mundo. A importância da mesquita vai além de seu tamanho físico, é um farol de fé e devoção, o que a torna uma parte tão essencial da tradição islâmica. Você sabe o que realmente causa suas lágrimas e coriza? O canal nasolacrimal tem um papel importante ao conectar as glândulas lacrimais à cavidade nasal. Quando você chora, esse canal ajuda a drenar o excesso de umidade, por isso as lágrimas frequentemente levam à coriza. Esse caminho incrível faz parte do que os cientistas chamam de sistema lacrimal, mostrando como nossos sistemas trabalham juntos em harmonia. Imagine, toda vez que você sente emoções fortes, alegria, tristeza ou até mesmo risadas, uma rede complexa em seu corpo começa a funcionar, produzindo lágrimas para expressar esses sentimentos. Mas para onde vão todas essas lágrimas? O canal nasolacrimal as direciona para que não se acumulem nas bochechas. Em vez disso, elas rapidamente vão para o seu nariz. Isso destaca a incrível interconexão das nossas estruturas faciais, onde a produção e a drenagem das lágrimas se entrelaçam facilmente com nossas funções respiratórias. Então, da próxima vez que você chorar, lembre-se dessa conexão maravilhosa e de como seu corpo gerencia habilmente o fluxo de lágrimas. Vamos revelar a verdade sobre os arco-íris noturnos. Você sabia que os arco-íris podem aparecer não só durante o dia, mas também à noite? Isso mesmo. Quando a luz do sol passa por gotículas de água na atmosfera, ela se refrata e se divide em várias cores, criando aquele lindo efeito em forma de arco que tanto amamos. Se você estiver na rua quando o sol brilhar intensamente e estiver chovendo um pouco, fique atento. Os arco-íris são especialmente vibrantes na hora dourada. Esse momento mágico antes do pôr do sol, quando a luz é suave e quente. Essa combinação de condições, muitas vezes, resulta em um espetáculo incrível, onde as cores parecem dançar no céu. Os arco-íris noturnos podem parecer ainda mais mágicos em comparação com os diurnos, pois brilham contra o fundo do sol poente. Então, da próxima vez que chover e o sol brilhar, lembre-se, um lindo arco-íris noturno pode estar te esperando. Conheça o chevretin, uma pequena cápsula do tempo da natureza. Você pode se surpreender. O chevretin, também conhecido como cervo-morcego, é uma das criaturas mais únicas do planeta. Esses pequenos animais lembram mini-cervos, mas têm uma característica especial, presas afiadas que os diferenciam de seus parentes maiores. O que é realmente impressionante é que os chevretin quase não mudaram em milhões de anos, tornando-os uma ligação viva entre os ruminantes, como as vacas, e os não ruminantes, como os porcos. Sua forma simples e elegante remete ao passado antigo da natureza. É surpreendente, mas esses pequenos ruminantes habitam as florestas tropicais do Sudeste Asiático, onde se movem através da densa vegetação. Devido à sua natureza tímida e características incomuns, os chevretins levantam questões importantes sobre como a evolução funciona e por que algumas espécies permanecem praticamente inalteradas. Não é incrível pensar que um animal tão pequeno
pode guardar tantos segredos da história do nosso planeta? Difícil de acreditar, mas corridas na chuva são incríveis. Imagine-se dirigindo um carro potente em uma pista desafiadora, mas em vez de um céu claro você enfrenta uma tempestade. Foi exatamente isso que fez um piloto determinado, que dirigiu por mais de 3 horas sem limpadores. Ele acelerou na pista, confiando apenas em seus instintos e habilidades para completar as últimas 40 voltas. A chuva criou um desafio escorregadio, transformando cada curva em um teste de agilidade e concentração. Sem a vantagem de uma visão clara dos limpadores, ele teve que sentir cada curva e ajustar a velocidade de acordo com a aderência da pista. Essa experiência intensa mostra a incrível conexão entre o piloto e seu carro, onde o instinto pode ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Na próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da coragem e do pensamento rápido necessários para competir em condições tão extremas. Você sabia que George R.R. Martin comprou o primeiro ingresso para a Comic Con? Em 1970, a Comic Con estava apenas começando em Nova York e atraía apenas alguns fãs entusiasmados. O lendário autor de As Crônicas de Gelo e Fogo comprou aquele primeiro ingresso, que deu início a essa celebração anual de quadrinhos, filmes e cultura pop. Hoje, a Comic Con se tornou um dos maiores encontros de fãs do mundo, reunindo dezenas de milhares de visitantes a cada ano. Aqui não há apenas quadrinhos, mas também painéis com diretores, exibições antecipadas de novos shows e produtos exclusivos. O que antes era um evento de nicho se transformou em um fenômeno cultural vibrante. Então, da próxima vez que você ver a lotada Comic Con, lembre-se de suas humildes origens, com um único ingresso nas mãos de um futuro gigante da literatura. O aeroporto Tenzin Hillary, famoso por sua localização no coração do Himalaia, é frequentemente considerado um dos mais perigosos do mundo. Situado a mais de 2.800 metros de altitude, sua pista termina em um penhasco, o que torna os pousos e decolagens momentos tensos para os passageiros. Os pilotos precisam lidar com ventos fortes e condições climáticas desafiadoras, mirando em uma pista muito curta, onde não há margem para erros. Falhas podem ter consequências graves, especialmente porque este aeroporto é a principal porta de entrada para alpinistas e turistas que vão em direção ao Everest. Apesar dos riscos, o treinamento dos pilotos e as tecnologias modernas ajudam a tornar os voos um pouco mais seguros. Assim, embora voar para o aeroporto Tenzin Hillary possa ser emocionante, ele continua sendo um ponto crucial para os aventureiros no Himalaia. Você sabia que o avestruz da Samsung ganhou 7 prêmios Clio? Este memorável comercial de 2017 fez sucesso no mundo da publicidade, contando a história única de um avestruz que coloca um headset de VR e voa pelo céu virtual. O que realmente destaca este anúncio é a combinação criativa de tecnologia e imaginação, mostrando como a realidade virtual pode abrir novas possibilidades. O comercial não apenas capturou a atenção do público, mas também impressionou especialistas da indústria, recebendo ouro por curta-metragem e 6 outros prêmios prestigiados. Clio. O sucesso do vídeo pode ser explicado pelo incrível trabalho de câmera e animação criativa, que dão vida à história. A direção habilidosa, junto com efeitos visuais de alta qualidade, tornou a mágica jornada do avestruz uma realidade, permitindo que os espectadores vissem o mundo através de seus olhos enquanto ele subia aos céus como nunca antes. Esta publicidade inovadora ilustra perfeitamente como a narrativa na publicidade pode unir criatividade e tecnologia, deixando uma impressão duradoura e convidando outros a explorar as possibilidades da realidade virtual. Que tal assistir a este curta-metragem premiado você mesmo? Você sabia sobre o emocionante leilão de velas? Essa abordagem única ao leilão inglês tradicional combina emoção e uma corrida contra o tempo. No leilão de velas, os participantes fazem lances enquanto a vela queima, e os lances continuam até que ela se apague. A verdadeira emoção, a atmosfera é cheia de tensão, com todos tentando superar uns aos outros antes que a luz se apague. Diferente dos leilões comuns, que têm um tempo determinado, esse método cria uma experiência imprevisível. Ninguém sabe quando a vela vai se apagar de vez. Enquanto a cera derrete, os participantes precisam agir rápido, tomando decisões em um instante. É uma maneira empolgante de vender itens, sejam antiguidades, obras de arte ou colecionáveis. Muitos acham esse formato emocionante, pois a urgência adiciona um nível extra de adrenalina. Você está pronto para fazer lances, sabendo que o tempo está literalmente se esgotando? Descubra a magia do lago Spotted no verão.
Esta incrível maravilha natural na Colômbia Britânica, Canadá, cria um espetáculo impressionante quando o calor do verão faz a água evaporar. O Lago Spotted não é apenas um lago. Ele é rico em minerais únicos como cálcio, magnésio e sódio, que lhe dão uma aparência vibrante. Quando a água diminui, os minerais se concentram, criando tons brilhantes de azul, verde e amarelo que cobrem a superfície, como uma obra de arte da natureza. Cada mineral forma seus próprios padrões, tornando cada visita única. O lago tem um significado cultural para o povo Sioux, que o considera um lugar sagrado há muito tempo. Visitar o Lago Spotted é uma ótima oportunidade para aprender sobre a interação entre geologia e ecologia e desfrutar de um espetáculo impressionante que só pode ser visto no verão. Você já viu um lago que parece uma tela vibrante? Vamos descobrir a verdade sobre a velocidade das gotas de chuva. As gotas de chuva podem parecer que caem com muita força, mas na verdade caem a uma velocidade média de cerca de 11 km por hora. Isso é bem devagar, considerando a resistência do ar em sua queda. O tamanho da gota de chuva tem um papel importante na velocidade com que ela cai. Gotas maiores são mais pesadas e cortam melhor o ar, permitindo que acelerem e cheguem ao chão mais rápido. Por outro lado, gotas menores tendem a flutuar e vagar, muitas vezes caindo lentamente. Essa diferença de velocidade explica por que uma chuva leve parece tão suave, enquanto uma forte tempestade pode parecer um fluxo de água do céu. Na próxima vez que você ver gotas de chuva caindo, lembre-se da ciência por trás de sua velocidade. Não se trata apenas de se molhar, mas de uma combinação fascinante de tamanho e ar. Você já pensou em como isso afeta sua escolha de guarda-chuva? Um fato interessante sobre o Scrappy-Doo. Scrappy-Doo, o enérgico sobrinho do Scooby-Doo, não aparece na animação desde 1988, e a razão para isso é bem interessante. Após sua estreia no final dos anos 1970, Scrappy rapidamente se tornou um personagem polêmico entre os fãs. Muitos espectadores achavam seu jeito ousado e irritante, o que gerou um grande descontentamento. Essa forte reação é um lembrete de como a opinião do público pode influenciar o destino de franquias queridas. Mesmo programas populares como Scooby-Doo não estão imunes às opiniões de seus espectadores. Quando Scrappy desapareceu das telas, isso abriu espaço para personagens e histórias mais amados, que se alinhavam melhor com os desejos dos fãs. É surpreendente, mas mesmo décadas depois, as discussões sobre seu personagem continuam entre os admiradores de Scooby-Doo. Sua ausência nas aventuras da Mistério S.A. faz pensar se esse polêmico filhote algum dia voltará. Será que Scrappy-Doo terá uma segunda chance de conquistar os corações dos espectadores? Vamos explorar a magia da narrativa do filme Amnésia. O filme de Christopher Nolan, Amnésia, chamou a atenção do público por sua forma única de contar a história. Diferente dos filmes tradicionais que seguem uma linha do tempo linear, Amnésia apresenta a trama de forma reversa, mergulhando os espectadores na mente do protagonista, Leonard Shelby. Esse método reflete a confusão de Leonard, que sofre de perda de memória recente, ao tentar juntar pistas sobre sua vida e desvendar o mistério do assassinato de sua esposa. Os espectadores sentem a mesma desorientação que ele. Essa estrutura inovadora faz com que o público participe ativamente, tentando entender as peças soltas, como em um quebra-cabeça. Cada cena revela novos detalhes, mantendo todos em suspense. A técnica de Nolan não só cria tensão, mas também nos faz refletir sobre memória, identidade e realidade. A cada reviravolta da trama, Amnésia nos convida a reconsiderar o que sabemos e como interpretamos nossas próprias experiências. Você está pronto para mergulhar nessa emocionante jornada cinematográfica? E se eu disser que o bambu cresce 35 polegadas por dia? Essa planta incrível é não só bonita, mas também faz parte da família das gramíneas. Sim, o bambu é classificado como grama, o que surpreende muita gente. Essas plantas extraordinárias são conhecidas pelo seu crescimento rápido. Algumas espécies podem crescer até 35 polegadas em apenas 24 horas. Imagine você relaxando sob uma floresta de bambu e acordando em uma paisagem transformada, cercado por altos caules que parecem ter crescido durante a noite. Esse crescimento rápido torna o bambu um recurso importante em muitas culturas, sendo usado para tudo, desde materiais de construção até pratos deliciosos. Além disso, ele desempenha um papel significativo na ecologia, absorvendo dióxido de carbono e liberando oxigênio.
Então, da próxima vez que você ver bambu, lembre-se de que não é apenas bonito. É uma planta poderosa que continua a crescer. A natureza não é incrível? A verdade é que os toxinas nos prejudicaram. No passado, as pessoas sabiam pouco sobre como substâncias tóxicas poderiam afetar sua saúde a longo prazo. As empresas frequentemente vendiam produtos com químicos nocivos, sem avisos ou recomendações adequadas, já que não havia regulamentações que os controlassem. Isso significava que itens do dia a dia, desde produtos de limpeza até materiais industriais, podiam conter ingredientes perigosos. Como resultado, muitas pessoas expunham involuntariamente a si mesmas e suas famílias a essas toxinas, levando a diversos problemas de saúde. Com o tempo, cientistas e especialistas em saúde começaram a identificar os sérios riscos associados a essas substâncias, o que levou a pedidos por regulamentações mais rigorosas. Hoje, vemos esforços contínuos para garantir a segurança dos produtos para os consumidores, mas é importante lembrar como tudo era antes dessa conscientização. Quantas substâncias nocivas usamos sem saber. Conheça o C1 da Leach Motors. Este veículo revolucionário é diferente de tudo que você já viu. Ele se move sobre duas rodas, mas é controlado como um carro. Com seu sistema único de estabilidade giroscópica, o C1 mantém o equilíbrio mesmo em altas velocidades, alcançando até 160 km/h. Imagine-se atravessando a cidade em um veículo totalmente elétrico, que é não só agradável de dirigir, mas também ecológico. Em tempos de crescente preocupação com a poluição e o trânsito, o C1 oferece uma excelente solução, unindo tecnologia avançada à praticidade. Ele é perfeito para áreas urbanas, onde o espaço é limitado, permitindo que você navegue facilmente pelo tráfego. Seu design estiloso e funções futuristas garantem que você será notado durante a viagem. E o motor elétrico silencioso significa que você não vai incomodar os vizinhos enquanto parte para suas aventuras. Então, seja para ir ao trabalho ou apenas explorar, o C1 da Leach Motors é uma visão empolgante do futuro do transporte. Você está pronto para adotar essa nova forma de locomoção? Você sente o aroma da cosméia de chocolate no México? Essa flor incrível, originária do estado do México, encanta muitos com seu perfume intenso que lembra chocolate. Embora seja difícil acreditar que uma flor possa cheirar como sua sobremesa favorita, a cosméia de chocolate torna isso possível. Suas pétalas escuras contrastam lindamente com as folhas verdes, criando um complemento atraente para qualquer jardim. Apesar do aroma delicioso, é importante lembrar que essa flor não é comestível, então você não deve adicioná-la às suas receitas. Em vez disso, a cosméia de chocolate, cientificamente conhecida como Cosmos atrosanguineus, cresce melhor em locais ensolarados e em solo bem drenado, tornando-a uma ótima escolha para jardineiros que desejam adicionar um toque único aos seus espaços ao ar livre. O doce aroma que ela exala pode atrair polinizadores, como abelhas e borboletas, trazendo vida ao jardim. Portanto, se você algum dia estiver no estado do México, não se esqueça de parar e apreciar o aroma dessas flores encantadoras. Que prazer para os sentidos! Difícil de acreditar, mas os construtores estão flutuando acima de nós. Essas pessoas corajosas frequentemente trabalham em alturas que fariam a maioria tremer. Quando um edifício alto é construído, não se trata apenas de tijolos e aço. É um trabalho em equipe, confiança e habilidade inegável. Cada trabalhador desempenha um papel importante, seja operando guindastes, despejando concreto ou conectando vigas de aço. Seus dias são cheios de desafios, desde coordenar movimentos até seguir rigorosamente as normas de segurança. Imagine um grupo de operários a centenas de pés de altura, dependendo uns dos outros para garantir sua segurança e o sucesso do projeto. Essa incrível sinergia destaca a força da comunidade unida para alcançar grandes objetivos. Cada arranha-céu é um testemunho do que as pessoas podem alcançar quando se unem por um objetivo comum. Não é incrível como essas conquistas de engenharia simbolizam as ambições e a colaboração humanas? Você sabia que em Wimbledon são usados 42 mil bolas de tênis a cada ano? Esse número impressionante destaca a importância do equipamento adequado em um dos torneios de tênis mais prestigiados do mundo. Durante o campeonato, que conta com mais de 650 partidas, os jogadores recebem novas bolas a cada 7 a 9 jogos. Essa prática ajuda as bolas a manterem o kick e a sensação, permitindo que os atletas mostrem seu melhor desempenho.
Você consegue imaginar a pressão sobre os jogadores sabendo que estão jogando com equipamentos de primeira linha? Cada bola é projetada para atender a padrões rigorosos e feita de um feltro de alta qualidade, capaz de suportar as quadras de grama de Wimbledon. A cada partida, a tensão aumenta, mas a necessidade de usar bolas novas contribui para a qualidade geral do jogo, proporcionando experiências inesquecíveis, tanto para os jogadores quanto para os espectadores. Seja você um tenista iniciante ou apenas um espectador, a enorme quantidade de bolas utilizadas lembra as tradições e o alto nível associado a este grande evento. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, pense em quantas bolas estão voando pela quadra.